Eu sei que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, às vezes fica difícil de acompanhar todas as notícias, mas finalmente a tão esperada reunião diante das câmeras da imprensa aconteceu na Malásia, num evento que está tendo lá. Finalmente a tão esperada reunião diante das câmeras da imprensa aconteceu na Malásia, num evento que está tendo lá. Então nós tivemos a primeira vez que as câmeras puderam filmar ao vivo dois grandes líderes de países democráticos do mundo, Donald Trump e o ladrão cachaceiro, que ontem estava falando que a culpa do traficante, que o traficante não é culpado, o culpado é o usuário. Vergonha é uma palavra que ecoa constantemente no mundo em relação ao Brasil. Bom, a imprensa obviamente está fazendo a maior celebração. Convenhamos, mais cedo ou mais tarde os dois sentariam para conversar. Era inevitável. Acho que a conversa só não aconteceu antes porque o Lula queria que a situação escalasse, já que ele está usando isso muito bem, né, para angariar mais capital político. Mas logo no início da conversa, a jornalista pergunta sobre Bolsonaro, bom, e dá isso aqui. Russia and Ukraine. Mr. President, if Bolsonaro gonna be Are you talking with Repare o desconforto do Lula quando a jornalista pergunta sobre Bolsonaro. Olha só. Are you talking with Bolsonaro? Totalmente desconfortável. Ele não queria que o nome do Bolsonaro fosse citado, mas foi. I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. I've always thought he was a great shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? Ao desconforto. Pergunta se ele vai estar na agenda hoje. O Lula Is revoltado. this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. What about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and... Bom, agora eu vou trazer para o próximo. Logo depois, acho que aqui mesmo tem, né? Deixa eu ver. Esse aqui é um outro ângulo. Aqui, logo depois que o jornalista faz a pergunta sobre o Bolsonaro, o Lula, ele fica revoltado. O que ele decide fazer? Ele pede para as entrevistas, né, serem feitas depois da reunião. Então aqui é o desespero, o desconforto dele por o Bolsonaro ter sido citado e o Donald Trump ter elogiado o Bolsonaro. Que vocês fizessem a entrevista depois da reunião. I would like to suggest that the press will continue the interview after the meeting. Depois da reunião, o que o presidente quer falar, não quer falar. Mas, porque nós temos pouco tempo e daqui a pouco o tempo se perdeu porque nós ficamos conversando com We vocês. don't have nós much temos que fazer time and we'll entrevista. waste time or lose time Esse é o dilema. talking with the journalists, so we have a lot Esse é o of dilema. talk. Se vocês tiverem paciência, vocês saberão o If resultado da you reunião. have patience, you'll know the results of the Se meeting ficarem afterwards. agoniados, vocês vão saber apenas If you suposições nossas. You're going Esse é o to dilema. hear the new things that will come out from the Então, eu meeting. sugiro que a gente comece So a I nossa suggest that reunião. we should start They're our not great questions today, I must say. You know, it's sort of boring. Bom, aqui ele estava pedindo, por favor, vamos fazer as entrevistas depois da reunião, certo? So let me just say it's a great honor. É um trecho que eu quero chamar a atenção, porque quando acontece essa reunião, você pode ver que do lado do Donald Trump tá Marco Rubio, o Bessent e o outro assessor do Bessent. 3 pessoas que já fizeram declarações muito fortes contra Lula, contra Alexandre de Moraes. E durante a fala do Donald Trump, ele deixa uma coisa bem clara, que é isso aqui, ó. Less on the economic side, a little bit to James. Pretty good deals for both countries, and I'm going to leave that a little bit to Jameson and Scott and Marco in different ways. Marco, less on the economic side. You could... Aqui ele está falando, o Marco Rubio ele não está aí para fazer acordo pelo lado da economia. Marco Rubio é o do Departamento de Estado, ele é o da Justiça. Ele está aí para acabar com essa perseguição, com essa ditadura do judiciário. Esse é o único objetivo dele estar nessa reunião. You can do it very well, but I don't think you'll have to. But I think we'll have, I think we'll be able to do some pretty good deals. We've been speaking, and I think we'll end up having a very good relationship. Isso que chamou mais atenção para mim, o fato dessas 3 pessoas estarem aí ao lado do Donald Trump para participar dessa reunião, tá? Esse aqui é o cara que determinou a Magnitsky no Alexandre de Moraes. Esse aqui é o cara que determinou a suspensão dos vistos de praticamente todo mundo,
né, inclusive do Padilha, ministro da Saúde, que basicamente legalizou a escravidão do povo cubano. Donald Trump fala que ele está iniciando, mas as negociações ficarão com essas 3 pessoas, que já têm um posicionamento claro. É aí que, para mim, é a pior notícia para o Lula. O posicionamento deles é claro. Não haverá negociação enquanto não acabar com essa ditadura do judiciário brasileiro, essa perseguição, o que eles chamam de lawfare. E também não haverá negociação enquanto o Bolsonaro continuar como um preso político. A imprensa vai tentar fazer aquele salto ornamental para falar que foi tudo bom, foi tudo maravilhoso. Pois eu vou te dizer, o simples fato destas pessoas terem sido as escolhidas para poder fazer essa reunião não é o cara do comércio exterior, não é o cara do comércio interior, não. É o cara da justiça e o cara que faz a lei Magnitsky. O fato deles estarem mostra bem claro que é o que o Donald Trump falou, né? Ele acha sim que as tarifas e as sanções foram justas, porque não é nenhuma questão econômica, é uma questão de ver o Brasil se transformando numa ditadura e eles ainda têm uma posição de poder fazer algo para impedir. Então, deixa a imprensa fazer toda a alegria, toda a festa que eles quiserem fazer, mas a verdade é que eles não estão preparados para recuar. Eu sei que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e às vezes fica difícil de acompanhar todas as notícias, mas teve um fato curioso que aconteceu nessa semana que eu acho que a imprensa não deu a devida cobertura. Mais uma pessoa foi sancionada com a lei Magnitsky. Ela, esposa, filha, todo mundo. E é um presidente de um país da América Latina. É curioso como eu não vi nada disso no Jornal Nacional, nem na Globo, Fantástico, nada. Mas um presidente de um país da América Latina acabou de ser sancionado com a lei Magnitsky. Parece que eles evitam falar dessa Magnitsky. Por quê? Essa pessoa que foi sancionada, que eu vou mostrar para vocês agora, é o Gustavo Petro. Gustavo Petro, ele é notoriamente conhecido por ser um defensor do narcotráfico, por defender a legalização de tudo quanto é tipo de droga. Estava nos Estados Unidos recentemente pegando um alto-falante no meio da rua e pedindo para o exército americano não acatar as ordens do Donald Trump. É um completo louco alucinado. E ele acabou de ser sancionado com a Magnitsky. Parece que a imprensa ela fica meio acanhada de falar sobre isso, porque as pessoas começam então a entender quem faz parte desse grupo de pessoas da Magnitsky, né? Então nós temos aí traficantes, terroristas, ditadores, e lá no meio de todo mundo tá quem? Alexandre de Moraes. Bom, vamos falar do Petro agora. Os Estados Unidos anunciam sanções contra Gustavo Petro. Gustavo Petro é o primeiro presidente da América Latina, é um ditadorzinho, mas tudo bem, presidente da América Latina que foi sancionado pela lei Magnitsky. Então nós temos os 3 patetas da América Latina, são Maduro, Petro e Lula. Maduro está prestes a ser deposto e a Venezuela vai ser invadida em breve. Gustavo Petro aí já sofreu a Magnitsky e o visto também já havia sido suspenso. Com certeza... esta parte eu não posso deixar de falar. Ele sofreu a Magnitsky, o cara é o presidente, tá? Sofreu a Magnitsky. Imediatamente, olha o que os bancos fizeram. Advogado de Trump cita Pedro e cobra bancos por menções imorais. Instituições financeiras colombianas anunciam rápida adesão à exigência dos Estados Unidos, enquanto a indefinição segue nas brasileiras. Olha que curioso. O cara é presidente da Colômbia. Sai a OFAC, né, a determinação da Magnitsky para o Gustavo Petro. Os bancos da Colômbia imediatamente falam, opa, estamos dentro, cancelamos as contas dele, cancelamos os cartões de crédito. Enquanto isso, os bancos do Brasil ainda insistem em defender Alexandre de Moraes. Aqui. Depois que bancos colombianos informaram que irão aderir às punições impostas pelos Estados Unidos ao presidente Gustavo Petro, acusado de envolvimento com o tráfico internacional de drogas e o advogado Donald Trump, Martin De Luca, questionou o posicionamento das instituições financeiras brasileiras diante das sanções aplicadas pelo presidente Donald Trump contra Alexandre de Moraes. De Luca utilizou a rede social X para comparar a postura das instituições financeiras colombianas à das brasileiras, de modo a referir-se à aplicação da lei Magnitsky, considerada uma das punições financeiras mais severas dos Estados Unidos a estrangeiros. E aí, aqui sai, né, uma nota do banco lá da Colômbia falando que vai cancelar as contas do Gustavo Petro. Mas, enquanto isso, os bancos do Brasil insistem a continuar defendendo, ou pelo menos fingindo de bobo, fingindo de silêncio, no caso do Alexandre de Moraes. Curioso, né?
o ministro do STF aqui põe mais medo nos bancos do que um ditador do narcotráfico de um país vizinho. Ou seja, quem é capaz de fazer mais maldade? Porque se lá os bancos acataram imediatamente, por que aqui os bancos morrem de medo de acatar? Essa novela vai ter muito capítulo ainda. Eu tô vendo muita gente se enganando, achando que essa sessão de fotos, na verdade foi isso, né? Foi uma interação, não foi uma reunião que houve entre Lula e Donald Trump. Foi uma sessão de fotos, o início de uma conversa que mais cedo ou mais tarde teria que acontecer, isso era inevitável. Mas uma coisa já ficou bem clara nas conversas que o Márcio Vieira teve com o Marco Rubio. Não haverá conversa enquanto continuar essa ditadura, essa perseguição, censura. Enquanto houver ordens judiciais para prender cidadãos americanos, para punir empresas americanas, sem passar pelo devido processo legal, pelos tratados internacionais, porque a verdade é que foi a soberania americana que foi violentada. O que nós estamos vendo é uma reação. Mas olha que curioso, né? Mais uma grande autoridade sendo sancionada pela Magnitsky, um notório defensor de tudo que não presta, o Gustavo Petro, e os bancos aderem imediatamente. Enquanto isso, os bancos no Brasil não vão parar, né? Vão continuar insistindo aí que nada está acontecendo até que todos os seus correntistas sejam prejudicados.